Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos abençoe, que Deus possa nos envolver em seu amor e que, amparados pelos amigos espirituais que aqui se encontram, já estão aqui para nos orientar, para nos abençoar, nós possamos dar continuidade ao nosso estudo de domingo e assim aprendermos um pouquinho mais e, como a gente sempre fala, sairmos um pouco melhor do que aqui chegamos, aprendendo um pouquinho mais. O capítulo de hoje, como a dona Val falou, é o capítulo 103, Estima do Mundo, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele dá sequência ao capítulo de domingo passado, que foi falado que é o cristão e o mundo. E eu lendo, estudando, fazendo o meu estudo, eu lembrei na palestra de segunda-feira, do Roosevelt, onde ele fala que a gente não deve pagar o mal com o mal, Aquele que não, a gente deve perdoar, mesmo aquele que não nos perdoa, que a gente deve compreender, mesmo aquele que não nos compreende, que devemos ser pacientes, mesmo com aqueles que não são pacientes conosco. Enfim, que a gente saiba amar aqueles que ainda não conseguem, porque existem muitos ainda que não sabem o que é amar. E como ele nos disse, amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar, a partir do momento que eu decido, independente se o outro está me amando ou não, eu decidi amá-lo. Então eu vou seguir amando e fazendo o bem para ele. Então, estudando o capítulo de hoje, eu lembrei bastante das falas dele de segunda-feira, E é isso que Emmanuel nos deixou como lição no capítulo passado, no 102, e que ele vem nos apresentar agora também. Que a gente não deve desanimar diante das circunstâncias. Jesus mesmo falou, no estudo da semana passada, primeiro a erva, depois a espiga e depois os grãos. Eu sei que nós somos seres ainda aprendendo, então a gente já quer o grão pronto, crescido, e não é assim. Tudo tem o seu caminho, a gente tem que ir devagar, E hoje então a gente vai seguir com essa reflexão. Qual é a nossa relação com o mundo que nos cerca e que nós devemos estar atentos e vigilantes, orai e vigiai, porque nós vamos passar por muitas circunstâncias difíceis durante a nossa caminhada terrena, elas vão aparecer e muitas vezes essas circunstâncias são para nos distrair do nosso caminho, da nossa meta, daquilo que nós queremos chegar. Qual é o nosso final? Para que nós estamos aqui, E muitas dessas circunstâncias, elas vão nos desviar, para nós não alcançarmos aquilo que queremos. E qual é o nosso foco? É Deus, É alcançar o reino de Deus. Mas já foi falado, é fácil alcançar esse reino? Ele é difícil. Por isso que a gente passa por tantas coisas enquanto estamos encarnados. E que bendita seja a nossa encarnação, porque ela é um ponto, é o que nos ajuda a evoluir, Sem a nossa encarnação aqui, sem essa passagem pela Terra, encarnados, a gente não ia ter essa oportunidade de estarmos evoluindo. E muitos de nós, por sermos humanos ainda e a gente ainda ter que aprender muita coisa,
Às vezes a gente está muito preocupado com o que o outro está pensando de mim, com o que o outro está falando de mim, né? A gente se preocupa muito com isso. Ah, mas ele está falando de mim, ele está me caluniando, ele está fazendo uma imagem falsa de mim. Então, a gente se preocupa muito com isso e desvia do nosso foco. A gente sabe que é difícil saber que alguém está falando mal da gente ou que alguém está fazendo uma imagem falsa do que nós somos. Mas isso não deve nos atingir, porque nós sabemos o quanto somos importantes. Nós nos conhecemos e, principalmente, nós sabemos que Ele tudo vê. Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa que aqui está encarnado. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que seguir fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer, aquilo que nós viemos para fazer. Muitas vezes a gente se preocupa, então, com o outro e esquece de nós. Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me melhorar. Se eu puder ajudar o outro a se melhorar também, ótimo. Mas se ele não quiser, se ele quiser seguir outro caminho, se ele pensar de maneira diferente da minha, o que eu posso fazer? Eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir. E isso em todos. Às vezes a gente vê, mesmo casamento, às vezes a mulher está procurando, está querendo saber, o marido ainda não. E nem por isso a gente vai deixar. A gente sim vai tentar mostrar, mas todo mundo tem o seu tempo. E ele também vai ter o tempo dele. E isso é com o filho, é com os parentes, é com os amigos. Cada um tem o seu tempo. E a gente não pode obrigar que eles queiram nos acompanhar no nosso tempo. Não é para ser indiferente com o outro, mas respeitar as suas escolhas, respeitar sua autonomia e vibrar por ele, ajudá-lo tanto quanto for possível, mas entender o seu tempo e as suas escolhas, e não obrigar. Eu vou obrigar os meus filhos a vir comigo, a me acompanhar aqui. Para mim, o estar aqui no centro, o estar estudando, o estar aprendendo é ótimo, me faz um bem enorme. Mas as minhas filhas ainda não estão nesse grau, então eu não posso obrigá-las. Eu vibro, eu oro por elas, para que uma hora elas entendam o que eu entendo hoje e possam me acompanhar e possam procurar o bem para elas. Hoje, Emmanuel vai dar um enfoque específico a essa ansiedade que nós temos em relação à expectativa dos outros. Nós nos preocupamos muito em como os outros nos veem, né? Qual é a expectativa que o outro tem em mim? E muitas vezes nós negamos isso. A opinião do outro não me interessa, eu sou eu. E não, na maioria das vezes a gente se preocupa qual é a nossa imagem perante o outro. O que o outro pensa de mim? O que o outro acha de mim? E nós aguardamos que o outro tenha a mesma estima, a mesma preocupação que nós temos com ele. A gente faz alguma coisa de bom para o outro e espera que ele vá retribuir igual. E nem todos estão no mesmo nível de evolução. Quando eu faço algo para alguém, é para o meu bem, é para a minha evolução, não necessariamente esperando retribuição, reconhecimento do outro. Não é isso. Eu não tenho que fazer nada esperando o outro. Foi o que o Roosevelt falou, por isso que amor é decisão, ele não é sentimento. Eu não amo o outro porque ele me ama ou porque ele faz para mim. Não, eu amo porque eu decidi estar ali, eu decidi
amar o outro. Quando aguardamos a estima, o reconhecimento do mundo pelo que nós fazemos, se não de todos, da multidão toda, mas pelo menos de alguns a quem ajudamos, nós ainda necessitamos desse reconhecimento. Porque quando alguém não reconhece o que nós estamos fazendo, essa nossa expectativa nos fere, nos machuca. Nossa, fiz tanto, eu me decepciono, porque eu fiz e não tive retorno. Então é essa maneira de pensar e de agir que nós temos que mudar. Eu faço o meu trabalho, eu faço as minhas coisas, não esperando o aplauso do mundo. Eu faço por mim, porque vai fazer bem para mim, porque eu ajudo o outro sim, mas o bem que eu faço ao outro vem para mim, volta para mim. Então, quando eu faço algo, é para mim que eu estou fazendo na verdade, porque a retribuição vem lá de cima. Eu não preciso do reconhecimento do mundo, eu preciso do reconhecimento de Deus, de Jesus. E Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Eu não preciso ficar me mostrando nas redes sociais, que nós estávamos comentando outro dia. Eu não preciso, não, porque Ele está vendo, Ele sabe o que eu estou fazendo. Então é o que me importa. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a nossa mente é amar incondicionalmente, sem esperar nada. Eu amo porque eu decidi amar. E isso ainda é muito difícil para nós. É difícil você fazer algo para alguém, principalmente se esse alguém é mais próximo de você, e não esperar um reconhecimento. É difícil ainda. A gente sabe que às vezes a gente fica com aquela coisa, eu mesmo ainda me vigio muito nesse ponto, e isso é tão difícil que quando o espírito alcança esse grau, né, de amor incondicional, ele venceu o mais interno da sua luta. Ele venceu, o Espírito está dando, quando ele consegue amar incondicionalmente, ele está dando o maior passo que ele pode na sua evolução. O mais essencial da sua eliminação. É o mais essencial para o Espírito. É tão difícil que quando ele consegue isso, amar incondicionalmente, ele chegou no mais profundo do seu interior, daquilo que está dentro dele. E como que a gente consegue chegar a isso? É de uma hora para outra? Não. É com muito trabalho, é com muita dedicação. Mas nós temos o exemplo maior a seguirmos, que é Jesus. Se a gente seguir Jesus, se a gente ver por tudo que ele passou e como ele passou, e ver o quanto ele nos amou, o quanto ele se dedicou, o quanto ele nos deu, nos ensinou, né? E através do modelo, não foi só com palavras. Ele deu o modelo, ele viveu tudo aquilo. Se a gente seguir o modelo dele, nós já estamos um grande caminho, um grande passo na nossa vida, né? A humanidade não o compreendeu e não será compreendido os seus seguidores. Se a humanidade não compreendeu todo o bem que Jesus veio fazer, ensinar aqui, quanto mais de nós, que somos apenas seguidores dele, né? A gente também não vai ter essa compreensão, a gente já sabe disso. Aqueles que muito se beneficiaram do seu auxílio
do auxílio de Jesus foram os mesmos que lhe voltaram as costas quando ele mais precisava. Eles se usaram de Jesus quando lhe era do seu interesse, através das curas que Jesus fez, dos milagres que Jesus realizou, eles se usaram de tudo isso. E quando Jesus estava lá sendo julgado, essas pessoas, muitas dessas, não todas, lógico, Jesus teve o apoio de muitos ainda, mas a grande maioria lhe virou as costas, porque não lhes interessava naquele momento. E mesmo nos dias de hoje, apesar de tudo que estamos aprendendo, estamos longe de estimar Jesus como deveria ser. Estamos longe de honrá-lo como ele merecia. Mesmo nos dias de hoje, estudando e aprendendo, a gente ainda não lhe entrega todas as honras, não o amamos como ele merecia. Porque Jesus mesmo disse que os verdadeiros amigos são os que fazem aquilo que aprenderam com ele. O verdadeiro amigo não é aquele que está na hora boa ao seu lado, mas é aquele que faz o que aprendeu com ele. Então, os verdadeiros amigos de Jesus são todos aqueles que põem em prática aquilo que ele ensinou. Então, se nós pensarmos assim, quantos de nós podemos nos dizer realmente amigos de Jesus? Quantos de nós realmente, e eu me coloco nisso, e o estudar para mim é uma reflexão, o quanto eu posso me dizer que eu sou amiga de Jesus? O quanto eu coloco em prática aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele deixou de ensinamento? Algumas coisas sim, algumas coisas ainda não. Mas é por isso que nós estamos aqui, para aprender e tentar conseguir colocar em prática tudo. Ele é nosso amigo, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa incontestável. Jesus é o nosso amigo. É com ele que a gente realmente pode contar nas horas que precisamos, nas horas de orientação, nas horas de aflição. Mas e nós? E nós somos amigos dele? Nós colocamos em prática o que ele pediu, o que ele nos mostrou, o que ele nos exemplificou? Mas ainda estamos aprendendo, né? Aprendendo a estimá-lo como ele merece. Então a gente para e pensa, se nem ele, né, que era o espírito mais puro, o maior espírito, o espírito mais iluminado que aqui esteve, não conseguiu ter a estima de todos, não conseguiu agradar a todos no seu tempo e nem ainda hoje, o que dirá de nós que somos apenas discípulos dele, que estamos tentando levar a sua palavra? Nós não podemos esperar que tenhamos o reconhecimento, né? E Emmanuel sempre vai usar, ele sempre usa e sempre vai usar o exemplo de Jesus. Se Jesus passou por tudo que ele passou, então quanto mais nós, que ainda estamos aqui em evolução, ele que já era o espírito mais evoluído, que nem aqui precisaria estar, veio para nos mostrar, nos ensinar o que esperar de nós. Nós não somos maior do que o mestre. Se o mestre passou por isso, nós também vamos passar. Ele veio à nossa frente, abrindo o caminho, mostrando para nós o que, através do que ele passou, ele mostrou para nós o que nos esperava. Ele é o que, uma das vezes que eu estudei,
ele não preparou um jardim só de flores para nós. Ele preparou um jardim com espinhos também, né? Mas seguindo a ele, seguindo as suas palavras, a gente vai seguir sim e evoluir. Então, Emmanuel começa aqui com um versículo de Mateus. E ele fala assim: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Lembrando aqui que Belzebu, ele vem do hebraico, é Senhor das Moscas, uma entidade mitológica de alguns grupos, alguns lugares. Ele era como um deus de algumas regiões, um deus com D minúsculo, tá? De deuses, e de alguns povos que ficavam ao redor de Israel, da Palestina. E Belzebu, ele personalizava o mal, o senhor dos demônios, das sombras, né? Das forças das sombras. E muitos acusaram Jesus, se ele conseguia expulsar os demônios, é porque ele tinha a ajuda do príncipe das trevas. Ele tinha a ajuda de Belzebu. Por isso que ele conseguia tirar os demônios das pessoas. Eram assim que se falava de Jesus. Eles não entendiam que Jesus conseguia fazer isso porque ele era o espírito mais iluminado e qualquer ser da sombra iria lhe obedecer, porque ele era. E para eles não. Então ele fala aqui, se chamaram de Belzebu até Jesus, quanto mais dos seus domésticos, dos seus discípulos. Se ao maior ser, o mais iluminado que passou por aqui, que foi Jesus, eles chamaram de Belzebu, ele foi comparado ao príncipe das sombras, o que dirá de nós? Ele era o pai de família, que no contexto da época queria dizer a maior autoridade, né? Então ele era a maior autoridade e foi comparado ao príncipe das trevas. Jesus, maior autoridade espiritual que esteve na terra, foi comparado ao mal, às sombras do mal. Quanto mais nós, seus discípulos, quanto mais aqueles que estamos abaixo dele no quesito evolução. Ele era o espírito mais evoluído e foi comparado ao príncipe das trevas, ao mal. Imagine nós, que ainda na evolução estamos aquém dele, ainda precisamos aprender muito. Lógico, então, que muitas vezes iremos receber dos outros o sarcasmo, a agressão, a ofensa. Jesus recebeu tudo isso. Enquanto estamos prontos a perdoar, a nos doar, a entender os outros, seremos taxados de ignorantes, tolos, fanáticos, loucos. Então, enquanto a gente está pronto a dar amor, a perdoar o outro vai nos taxar de louco, de fanático. E vamos ter isso sim. Emmanuel nos demonstra isso através dos exemplos vividos por Jesus. E continua aqui. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. O indivíduo, ele entra para a seara do Evangelho não para o engrandecimento da seara, para o engrandecimento do Evangelho, mas para o engrandecimento pessoal. Eu venho ao centro, eu começo a trabalhar, eu começo a ajudar, mas não para propagar o que aprendemos aqui. Não, para o meu bem, para que eu me sobressaia.
Geralmente, o indivíduo quer servir a causa para que prevaleça os seus pontos de vista, as suas predileções, aquilo que ele acha que é o certo. Tanto é assim que se um trabalho realizado por ele começa a tomar um rumo diferente das suas opiniões, dos seus pontos de vista, ele começa a não se encaixar mais ali, a ter dificuldades de interação com os outros e logo ele abandona aquele trabalho. Então eu venho ao centro, eu começo a trabalhar, eu começo a ajudar, mas a primeiro empecilho, primeira vez que eu encontro alguém que não concorda com a minha ideia, eu já não quero mais trabalhar ali, eu já vou me afastando. Por quê? Porque eu quero que prevaleçam as minhas ideias, os meus pontos de vista. Tem que ser o jeito que eu penso. E a gente sabe que estamos aqui para servir e não ser servidos. Não é colocarmos a seara do Cristo em nós. Eu não coloco os ensinamentos do Evangelho a meu favor. E sim, eu tenho que me moldar à seara do Cristo. Sou eu que tenho que aprender e mudar o que eu sou de acordo com aquilo que eu estou aprendendo. E não querer mudar aquilo que já foi ensinado, aquilo que já foi modelizado. O Evangelho não veio para que eu faça adaptações nele de acordo com aquilo que eu penso. Não, o Evangelho, ele está aqui para me ajudar a mudar, para ajudar com que eu evolua e me torne melhor. E não para fazer mudanças nele de acordo com aquilo que eu penso. A nossa vontade, ela não pode prevalecer. Não é a nossa vontade que prevalece. Devemos entender que ao entrar no seara do Evangelho, que não estamos lá, aqui, para nos engrandecer para o mundo. Estamos aqui para nos engrandecer em espírito, para ter o engrandecimento da obra. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. E ele continua. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhe conferem apreço. Ainda estamos presos ao olhar do mundo, que ainda está mais voltado às aparências. Em vez de estarmos vendo as coisas no sentido do mundo espiritual. Então, em vez de estarmos preocupados na evolução espiritual, estamos preocupados com a aparência, com o que o outro pensa, com o que o outro está vendo. Mais vale ter passado a vida toda apagado ao mundo, sem ter chamado a atenção do mundo, mas ter nos engrandecido com as obras de Jesus, do que passar a vida aplaudido, né? E ter com isso comprometido os ensinamentos de Jesus, ter comprometido a causa do bem do Evangelho. Então, o que adianta eu ter o aplauso do mundo e não ter levado realmente a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus? Quantos se dispõem a passar quietos, sem holofotes, mas realizando tarefas que ajudam a humanidade? Nós tivemos muitos exemplos de pessoas que não tiveram holofotes, tapetes vermelhos,
curtidas em Instagram, Facebook, seguidores, mas que fizeram tanto pela humanidade, ajudaram tanto. Mas ainda tentamos mostrar aos outros o que estamos realizando, né? E tentando com isso nos engrandecer. Jesus fala que a mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo, mas muitos ainda, na hora de guardar uma das mãos, tenta de alguma maneira deixar um pedacinho para o outro ver o que ele está fazendo. Nós encontramos muitas pessoas assim ainda, né? Que tenta mostrar o que está fazendo. Alguns ocultam parcialmente a mão, mas ainda de uma maneira que alguns possam ver. Aí ficamos assim, nossa, mas o presidente da Casa Espírita não reconheceu a minha ideia. Eu trouxe uma ideia para o centro e ele não reconheceu, não me engrandeceu com aquilo. Eu fiz tanto por fulano, ajudei tanto fulano, socorri sempre e ele não reconheceu o que eu fiz. Não é assim que nós devemos, porque o que nós estamos buscando de valores, né? O que nós estamos construindo com o nosso trabalho? O reconhecimento das pessoas ou a nossa evolução espiritual? O que a gente quer com esse trabalho de dedicação, né? Queremos simplesmente os aplausos hoje? Que aplaudam, que que falem da gente, que sejamos reconhecidos e amanhã tudo isso já acabou? Porque esses aplausos são momentâneos, é no momento agora, amanhã já não tem mais? Ou o que a gente quer de verdade? O que é maior para nós? Termos anos de dedicação e trabalho, né? Que são coisas que nós não vamos perder. Essa dedicação, esse trabalho que nós realizamos são bens que nós vamos levar para a nossa vida eterna. É esse trabalho que nós vamos levar conosco. Quando nós desencarnarmos, é isso que nós vamos levar. É o bem que fizemos aqui, sem aplauso, sem reconhecimento, né? No filme de André Luiz, com a ajuda de quem, com a oração de quem ele foi ajudado? De uma senhorinha que ele atendia o marido dela de graça ali, né? Sempre ele estava atendendo. Ele fazia aquilo também por fazer, mas foi a oração dela, agradecendo pelo que ele fez, que o ajudou quando ele estava do lado de lá. Então é isso. Não é o reconhecimento de todos, o aplauso de todos. Não. É aquilo que nós fazemos sem alarde, sem mostrar. Porque nós vamos ter sim o reconhecimento de Deus, de Jesus. O que são momentos de aplausos comparados com anos de serviços bem prestados, que nos ajudarão na nossa evolução espiritual? Olha, nós somos muito contraditórios. O que mais nos tem importância é o aplauso, o reconhecimento do outro, o bem que fizemos ao outro. E não deveria ser isso. Lógico que o que deveria ter mais valor é o que fizemos ao outro, porque isso ninguém vai tirar da gente. Ele reconheceu, tudo bem. Se não reconheceu, tudo bem também. Porque foi para o nosso bem, foi para a nossa evolução. Então nós não precisamos disso. Nós não precisamos fazer algo esperando o reconhecimento, esperando o retorno do outro. Ninguém pode nos tomar o bem que fizemos. O bem que fizemos ninguém nos toma. Em silêncio, quietos. O movimento do nosso coração, a nossa doação,
o nosso sentimento, o nosso ideal, isso ninguém nos tira. E é isso que vai nos enriquecer. Não é o que vem de fora, é o que está dentro de nós. O que sai de dentro para fora é que muda o homem. Já dizia Jesus, é o que sai daqui de mim para fora que vai me mudar, que vai fazer com que eu evolua, e não o que vem de fora para dentro. Isso Jesus já dizia, né? O que torna o homem puro ou impuro é o que sai dele e não o que vem de fora. E Emmanuel continua: agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, Deus nunca fez as coisas para mostrar. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Então, a humanidade ela anda tão invertida em valores que os que têm aplausos, que têm fama, que têm luzes, tapete vermelho, são aqueles que realmente não vivem a palavra de Jesus, não vivem o Evangelho. Se nós observarmos, é isso que acontece. Não é o reconhecimento exterior que vai definir se nossa vivência foi bem-sucedida na seara espiritual. O que define o quanto ela é bem-sucedida não são os cargos que ocupamos, o tempo de casa espírita que temos, quantos livros nós já lemos, até mesmo quantas cestas básicas nós já doamos. E sim, o quanto conseguimos modelar o nosso sentimento, o nosso coração, à luz do coração de Jesus. O quanto nós conseguimos aprender com Ele e mudarmos. O quanto de luz nós conseguimos passar ao outro com os ensinamentos de Jesus. O quanto nós o quanto nós deixamos de termos orgulho, o quanto nós deixamos a vaidade de lado, o quanto deixamos de ser egoísta, o quanto nós temos aprendido a servir e amar, apesar de, né? Apesar de eu amo, apesar de eu sirvo. Então é isso que pesa em mim. O quanto eu já deixei de ser vaidosa, orgulhosa, né? O quanto egoísta, pensar só em mim. A gente tem sim que se preocupar consigo, conosco. Roosevelt falou na palestra dele, eu tenho que querer o bem, porque como que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Eu tenho que me amar, sim, mas sem orgulho, sem achar que eu sou melhor que outro, sem achar que o que eu estou fazendo é o melhor do que qualquer outro pode fazer. Eu faço melhor. Não, eu não faço melhor. Eu faço o que eu posso, ajudo do jeito que eu posso. Vamos parar e pensar quem são os ídolos do mundo, de modo geral. Quem são as pessoas que estão chamando atenção, que quando morrem saem na mídia e fazem todo aquele... Quem são essas pessoas? Né? São aquelas pessoas que trabalharam em prol do bem do próximo, que se dedicaram a sua vida para ajudar os outros? Geralmente não. Geralmente esses que estão atrás dos holofotes, que estão no tapete vermelho, que estão chamando a atenção da mídia, que estão com tantos seguidores, são aqueles que viveram em excesso, cheio de conflitos, viveram errado, né? Lógico que às vezes algum dos vultos, algum desses indivíduos
que chamam a atenção, viveram no bem, viveram para o bem, sem interesse, e acabam recebendo algum destaque. Lógico que nós temos alguns vultos que viveram simplesmente para o bem, viveram no bem, viveram fazendo bem e tiveram algum reconhecimento, mas normalmente depois. Nós temos Mahatma Gandhi, Luther King, Chico Xavier. Chico Xavier, o bem que ele fez, né? Os ensinamentos, o quanto a gente aprende e aprendeu com as suas obras. E ele não foi aquele vulto, né? Ele não viveu na mídia com holofotes, não. Ele teve a vida simples dele lá, no lugar dele, fazendo bem. E era isso que importava para ele. Não era o reconhecimento do mundo, não era ser reconhecido mundialmente, internacionalmente, não. Era ali o que ele estava fazendo de bem. Mas a grande maioria dos tarefeiros passa pelo mundo no anonimato. E isso a gente vê que é por causa da inversão de valores que ainda é cultivado no mundo, né? O mundo ainda cultiva muito materialismo. A visão da humanidade ainda é muito materialista. Por isso que nós estamos aqui tentando aprender e evoluir um pouco mais. E continua. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades do mundo, da criatura. Quem mais faz o bem no universo? Quem mais opera o bem? Deus. E ele faz tudo isso em silêncio. Mas não o vemos exigindo, cobrando, falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus não precisa disso, né? Ele não precisa patentear a sua assinatura em nada. Ele não precisa colocar a sua assinatura, feito por Deus. Não, ele não necessita disso. Ele faz, porque ele nos ama. Ele se preocupa com os seus filhos. Assim também são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que já avançaram nesse processo. Geralmente enchem o mundo, os corações ao seu redor, de benefícios, de luzes, sem esperar qualquer aplauso, qualquer reconhecimento. Eles vivem livres, leves, felizes com o que fazem e não com o que aguardam de retorno. Então, muitos dos seus filhos fazem isso por eles. Eles vivem livres, felizes e não vivem esperando o reconhecimento. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar os seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? Mais uma vez, vamos voltar o nosso olhar para Jesus. Não dá para o discípulo esperar caminhos mais fáceis, caminhos mais tranquilos, mais suaves, enquanto o mestre, que não tinha nada para resgatar aqui na terra, né? Nós ainda sabemos que estamos aqui resgatando, né? Alguma coisa. Nós estamos aqui para evoluirmos. Jesus não. Ele veio sem necessidade de resgatar nada. Ele veio simplesmente para nos ajudar, para ajudar a humanidade. Então, se ele, que não tinha nada para resgatar, passou por tudo que ele passou, imagine nós, que temos tanta coisa a resgatar ainda, né? Quanto que não temos que passar, quanto difícil não vai ser o nosso caminhar. Por isso, o exemplo de Jesus é tão bonito e o Evangelho é essa força tão grande. O exemplo dele é maravilhoso. O Evangelho nos dá força para seguirmos. Em tudo que possamos imaginar de dificuldade, se voltarmos para Jesus
e vermos que ele também passou, e passou ainda coisas muito piores do que nós, que se ele nos serve de exemplo, isso vai servir para nós como uma transformação. Porque nós temos o costume de reclamar, né? A gente reclama, ai, porque eu, ai, porque só para mim, ai, porque tudo acontece comigo, porque nada dá certo na minha vida. Porque se a gente parar e pensar no exemplo de Jesus, no que ele viveu, no que ele passou, o que a gente está passando não é nada. São coisas pequenas, perto de tudo que ele passou. Então, se a gente tiver ele como exemplo, né, que ele passou tudo aquilo e foi o primeiro, ele passou antes de nós para nos mostrar, aí a gente vai se fortalecer e vai criar força para passar por aquilo que estamos passando. Ele passou, que somos nós, diante da nossa dificuldade tão pequena. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo eu consigo passar, tendo Deus, tendo Jesus e tendo o Evangelho comigo. Eu consigo passar por qualquer dificuldade, por mais difícil que ela possa nos parecer ali no momento. Lógico, no momento ela parece muito grande, mas vamos nos acalmar, vamos parar, vamos pensar. Vamos ver o exemplo dele. Vamos ver o que o Evangelho nos fala. O que Jesus nos falaria naquela hora. E acalmar o nosso coração, que tudo vai se ajeitar no tempo certo. Temos ansiedade de que tudo se resolva no nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo dele. Então tudo vai se resolver sim, no tempo certo, na hora certa. Mas para isso, nós precisamos ter o exemplo dele, o exemplo de Jesus, seguir o evangelho que ele nos deixou. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Eu estou preocupado em receber os aplausos, o reconhecimento que o mundo, eu estou preocupada com isso. E eu vou deixar que isso me distraia do que realmente eu devo fazer. Vai anular a minha capacidade de servir. Eu me preocupo tanto em esperar o reconhecimento do outro que eu fico estagnada, eu não trabalho, eu paro esperando. Então, eu só vou fazer outra coisa se eu tiver reconhecimento daquilo que eu fiz. E não é assim. Eu vou continuar trabalhando mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplauso de ninguém. Eu acabo me esquecendo de agir, de fazer o bem ao próximo. O mundo vai nos impor algumas dores. E não devemos ficar esperando facilidades para iniciar e continuarmos o nosso serviço. Vamos passar por muitas dores, muitas dificuldades, sim, mas isso não vai nos impedir de trabalharmos. É ilógico procurarmos o reconhecimento de um mundo que está ainda transviado, está ainda muito materialista, um mundo que ainda tem muito a aprender, né? Ele ainda está muito distanciado da lei divina. Então, nós não podemos esperar reconhecimento pelo nosso bem, por aquilo que nós fazemos. Estamos apenas nos apegando a valores da humanidade, a valores materiais. E nós, enquanto espíritas, enquanto trabalhadores que somos, isso não deve ser o nosso objetivo de vida, esperar o reconhecimento do outro.
mas sim nós devemos estar focados na nossa evolução espiritual. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou ajudar por mim, porque eu vou evoluir. Lógico, a gente está ajudando o outro a evoluir também, mas eu, especialmente, estou evoluindo. Devemos estar atentos ainda por essa nossa busca, pela estima do mundo, mas do mundo espiritual. Não devemos esperar a estima do mundo material. Queremos sim a estima da nossa consciência, termos a nossa consciência tranquila, pois Jesus sabe o que fizemos e o que estamos fazendo, e isso nos basta. Isso é o mais importante. Mais tarde, essas estimas, essas gratidões virão em forma de sementeira natural do amor. Que isso não nos desvie do trabalho que devemos fazer. O trabalho que realizamos aqui, hoje, nessa vida, nós vamos ter sim o nosso reconhecimento, vamos dizer assim, mas não vai ser aqui, nesta vida, vai ser lá, que é o nosso foco, o nosso objetivo qual é? Evoluirmos aqui, por isso que nós estamos reencarnados, para evoluirmos, para melhorarmos e lá, do outro lado, na vida espiritual, a gente já ter uma evolução maior. Se voltarmos para cá, a gente possa ajudar mais pessoas e nos ajudarmos também. Eu espero não ter falado demais, porque, ultimamente eu ando falando muito, mas era um tema que ele precisava ser muito muito detalhado, porque é um tema muito importante, Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o que o outro está pensando e esquecemos de nós, do que nós temos que fazer. Então, que vocês tenham um domingo abençoado e muito iluminado. E amanhã à noite.